esse entendimento, né? Para facilitar esse entendimento de se o acorde é maior, aumentado, menor, diminuto, nós temos as tríades, que a gente chama, né? Que são o modelo básico de todo acorde. Tá? Então, ó, verificando como as notas ficam dispostas na partitura, que foi aquilo que eu falei, né? Vê-se que existem formas fixas para os acordes definidos pela fundamental. Ou seja, se a fundamental muda, as outras notas têm que mudar também, certo? Então, por exemplo, neste caso aí, se eu tiver um Dó no azul, eu vou ter Dó, Mi, Sol, que é a primeira tríade que está escrita aí, Dó, Mi, Sol. Se eu tiver um Ré, eu vou ter Ré, Fá, Lá, que é a segunda tríade que está aí. Se eu tiver um Mi, eu tenho Mi, Sol, Si, que é a terceira tríade que está aí. E assim por diante, tá? Então, esses modelos que você vê aí, ó, Dó, Mi, Sol, Ré, Fá, Lá, Mi, Sol, Si, Fá, Lá, Dó, Sol, Si, Ré, Lá, Dó, Mi, Si, Ré, Fá, são, a gente chama isso de tríade, efetivamente, né? Porque eles são o modelo para todos os acordes. Neste caso, você vê esse modelo sem nenhuma alteração cromática, né? Ou seja, não tem sustenido, não tem bemol, não tem dobrado sustenido, não tem dobrado bemol, etc. Tá? Vamos dizer assim, limpo, né? E aí a questão é, a partir do modelo, cada um dos modelos, certo? Para eu ter um acorde maior, ou um acorde menor, ou um acorde aumentado, ou um acorde diminuto, eu vou alterar a nota a partir dos sustenidos ou bemóis, certo? Usando os acidentes. Por exemplo, se a gente olhar a tríade do Mi aí, ó, Mi, Sol, Si. Do Mi para o Sol, neste caso, eu tenho uma terça menor. Do Sol para o Si, neste caso, eu tenho uma terça maior. Então, a tríade vamos dizer, limpa, né? A tríade do jeito que está, ela estaria descrevendo um acorde de Mi menor. Mas se eu colocar um sustenido no Sol, do Mi para o Sol, agora eu tenho uma terça maior. E do Sol sustenido para o Si, eu tenho uma terça menor. Então agora eu teria um acorde de Mi maior. Mi, Sol sustenido, Si. Certo? Mi, Sol sustenido, Si. Onde é que entra a confusão, né? Pode repetir, porque eu não entendi direito, não. Vamos lá. Se eu olhar para a tríade de Mi, eu tenho Mi, Sol, Si. Certo? Até aí, beleza. E aí, assim, o que acontece? Não sei se eu consigo. Não consigo. Eu ia tentar marcar, né? Mas vamos lá. Tem um Mi, Sol, Si. Do Mi para o Sol, o intervalo, né? Ó, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Do Mi para o Sol, eu tenho um intervalo de um tom e meio, uma terça menor. Certo? Do Sol para o Si, eu tenho dois tons. Sol para lá um tom, lá para Si dois tons. Então, do Sol para o Si, eu tenho uma terça maior, certo? Terça menor, um tom e meio. Terça maior, dois tons, tá? Então, eu tenho uma terça menor primeiro e depois uma terça maior. Essa estrutura, ela é do acorde menor, porque a primeira terça é menor, portanto, o acorde é menor. Menor, maior, o acorde é menor, certo? Então eu teria aí um Mi menor, ok? Mi, Sol, Si são as notas do Mi menor. Agora, se eu alterasse a nota Sol para Sol sustenido, alterasse a nota Sol para Sol sustenido, o que ia acontecer? Ela ia ficar mais distante do Mi, né? Então eu tinha aqui, ó, tinha mais ou menos assim, né? Ó, Dó, Mi, Sol. Tá mais distante aqui, né? Ó, tá mais perto aqui, tá mais distante aqui. Aí eu pego essa nota e aumento o sustenido, ele acaba indo para lá. Ela fica mais distante no início e mais perto depois, tá? Então, do Mi para o Sol sustenido, eu teria agora uma terça maior e do Sol sustenido para Si eu tenho uma terça menor. Então, nessa configuração, agora, eu teria o Mi maior, porque eu tenho uma terça maior, terça menor, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a tríade Mi, Sol, Si, se for alterando
colocando sustenido, colocando bemol, etc e tal, eu vou transformando essa tríade nos 4 tipos de acordes que a gente tem. O cuidado é para eu sempre ter ou uma terça maior ou uma terça menor, ou 2 terças maiores, 2 terças menores, tá? Eu não posso ter terças aumentadas nem diminutas, certo? 2 Só que... terças maior aumentada, né? Como é? Se o intervalo das 2 terças for de 2 tons, é aumentada, né? Não. Se o intervalo da terça for 2 tons, é terça maior. 1 tom e meio, terça menor. 2 tons, terça maior. Tá? E aumentada. 2 tons e meio. Tá ok. Certo? No chat do YouTube, deixa eu ver aqui, algumas coisas estão aparecendo aqui. Essa aqui eu já respondi, né? Que é fundamental tônica. Aí tem... está sendo executado harmonicamente. Os intervalos, nesse caso, estão organizados de forma harmônica. Professor, Certo. Pode dizer. porque eu ainda tô vendo aqui o acorde de Sol maior. Por exemplo, Sol da aumentada. Né? O senhor no slide passado tinha lá Sol, Si e Ré sustenido. Aí o intervalo de uma terça para outra é 2 tons, e da segunda terça também não é 2 tons. Aí vira Sim. aumentada. Não, então, o acorde que tem 2 terças maiores. Entendeu? Isso. As 2 terças são terças maiores. Ó, Sol, Si, Ré. Vamos pegar aí o exemplo da tríade Sol, Si, Ré. Sol para Si, 2 tons. Certo? Sol para Si, 2 tons. Sol para lá, lá para Si, 2 tons. Então eu tenho uma terça maior. Agora, do Si para o Ré, eu tenho um tom e meio. Então eu tenho uma terça menor. Então, Sol, Si, Ré, eu teria um acorde maior, porque a primeira terça é maior, Sol, Si. Primeira terça é maior, o acorde é maior. Beleza. Agora, se eu pegar esse Ré e subir ele mais um pouquinho, ele vai deixar de ter um tom e meio, vai passar a ter 2 tons. Só que não é o fato da terça, do Si para o Ré, ter virado uma terça maior que faz esse acorde ser aumentado. É o fato das 2 terças serem maiores. Entendeu? Então, assim, ó, do Sol para o Si uma terça maior, do Si para Ré sustenido uma terça maior. Agora eu tenho um acorde aumentado. Entendeu? Então são as duas... vai ser maior quando a diferença for de 2 tons. A terça. Sim. Isso. Quando a terça... Sempre vai ser maior a intervalo de 2 Isso. tons. Quando a terça for a distância de 2 tons, é uma terça maior. Quando a terça for distância de 1 tom e meio, terça é uma terça menor. Certo? Se eu só responder aqui o Alex no chat do YouTube, que diz: então, no exemplo aí, no tom de Ré maior, o Fá seria sustenido. Exatamente, viu, Alex? Para ter um acorde de Ré maior, né? Pensando aí nessa tríade de Ré, ó, Ré para Fá, Fá para Lá, a terça maior nessa tríade está entre o Fá e o Lá, e a terça menor está entre o Ré e o Fá, certo? Então, nessa configuração eu teria o acorde menor. Agora, se eu pegar o Fá e sustenizar, a partir de agora eu tenho um Ré maior, tá? Gente, aí assim, ó, as tríades, elas não são pensadas dentro de nenhuma tonalidade, certo? Quando a gente pensa em tríade, você tem que tentar abstrair essa questão de tonalidade ou de acorde, certo? E pensar nas tríades como realmente modelos, certo? É só uma estrutura, tá? Você não, se você começar a pensar dentro de tonalidade, isso pode dificultar mais na frente, tá bom? Ela é uma estrutura, porque ela vai servir para qualquer acorde, para qualquer tonalidade, de qualquer tonalidade, desde que você tenha a fundamental que você escolher aí. Por exemplo, se você quer um acorde de Dó, a fundamental vai ser Dó, então todos os acordes de Dó, em qualquer tonalidade,
vai ter a nota dó. Vai ser dó, mi, sol, certo? Agora, eu posso ter, por exemplo, na tonalidade de lá maior, e na tonalidade de lá maior, eu não tenho o dó natural, eu tenho o dó sustenido. Eu também não tenho o sol natural, eu tenho o sol sustenido. Então o acorde vai ser dó sustenido, mi, sol sustenido. Percebe que não existe uma tríade de dó sustenido? Percebe? Eu vou utilizar quem? Eu vou utilizar a mesma tríade de dó, dó, mi, sol. Só que quem está sustenizado? O dó e o sol. Dó sustenido, sol sustenido. Dó sustenido, mi, sol sustenido, o acorde de dó sustenido menor, certo? Então você não pode pensar isso como um acorde, efetivamente. Você precisa pensar como um modelo, tá? Que desse modelo você pensa qual é o acorde que você tem, tá? Mas eu sei que chegar a pensar como modelo pode não ser uma tarefa fácil, né? Pode ser algo que vá precisar de um tempinho até que vocês consigam olhar a tríade dessa forma, tá? Por isso, a dica inicialmente apenas, tá? Inicialmente, somente agora no início, a dica é pensar esses acordes, como você vê aí, ó, nenhum deles tem sustenido ou bemol, não é assim? Nenhum deles tem sustenido e bemol, tá? Então, a escala que não tem sustenido nem bemol é a escala de dó maior ou a escala de lá menor natural. Então, se você pensar em dó maior, você pode pensar somente agora no início, para tentar facilitar o processo. Você pode pensar na tríade como um dos acordes da escala de dó maior, certo? Que é o campo harmônico de dó maior, que daqui a pouco a gente vai ver ele, tá? Então, nesse sentido, eu já olharia para as tríades da forma como está aí e já classificaria em acordes maiores e menores, sendo o primeiro maior, o segundo e terceiro menor, o quarto e o quinto menor, aliás, maior, o sexto menor e o sétimo diminuto. Então, da forma como está aí, a primeira tríade forma um acorde maior, a segunda tríade forma um acorde menor, a terceira tríade forma um acorde menor, a quarta tríade forma um acorde maior, a quinta tríade, que é a de sol, forma um acorde maior, a tríade de lá forma um acorde menor e a tríade de si formaria um acorde diminuto, tá? Mas é como eu estou dizendo, essa associação com o campo harmônico da tonalidade dó maior pode ser feita somente agora no início, mas a lógica é que você olhe para as tríades e não tem associação nenhuma com nenhuma tonalidade, certo? Então, obviamente, isso é um processo, tá? Espero que tenha ficado claro essa questão, né? Tá bom? Mas a gente vai já ver essas mesmas estruturas várias vezes, aquela história de praticar, né? Inclusive, quando eu dava aula de teclado, deixa eu ligar meu teclado, não sei se sai o som aí. Deixa eu ver se sai o som. Dá para ouvir o piano? Ou não? Alô? É, Tá? Beleza. Então, dá, né? Beleza. Então, assim, porque ele não está ligado no computador, então tá pegando pelo microfone. Então, assim, como eu dava aula de piano, eu pedia para que o aluno tentasse pensar nas teclas do piano, e essa é uma estratégia, tá certo? Que você pode fazer, tá bom? Você pensar nas teclas do piano, então, aquele desenhozinho da tecla mesmo, né? Tudo, as 7 teclas, as 8 teclas brancas, as 2 teclas pretas e as 3 teclas pretas, né? E tal. E aí, você pensar nos semitons a partir das teclas, né? 3 semitons, uma terça menor, 4 semitons, uma terça maior, tá? E assim você conseguir mapear. Isso me ajudou bastante no início, né? Que eu já estava estudando teclado, já tocava alguma coisa. Então, quando eu fui estudando sobre os acordes, já tocava violão, tinha passado o que eu conhecia no violão para o teclado. Quando eu entrei na faculdade, a teoria da música me ajudou muito eu pensar no teclado para poder
estudar intervalo, estudar acordes e tudo mais, tá certo? Então, uma dica, tá? Tentem pensar na figuração do piano, que isso pode ser que ajude. Vamos para frente. Então, ó, a gente vai fazer um breve estudo aqui, né? Para a gente tentar reconhecer alguns acordes, tá? Isso aqui vai lá para o slide, né? Eu já falei que eu vou mandar esse slide lá no Moodle para vocês, então eu não vou. A gente não vai fazer todos, tá? A gente vai fazer alguns, só para a gente praticar um pouquinho, tá? E aí entender um pouco. Ó. Veja que o exemplo aqui, ele diz assim, ó, que é um acorde aumentado, tá? Então, esse símbolo aqui desse exercício, esse maisinho aqui, um acorde aumentado, tá? E aí vamos tentar entender por que esse acorde é um acorde aumentado, tá certo? E tem outro detalhe nesse exercício, ele colocou uma nota, ó, ele deu uma nota aqui, ó, e aí ele disse que essa nota é a terça do acorde, ó. Então essa nota aqui seria a terça do acorde, assim como aqui, ó, no segundo exercício aqui, a nota seria a terça do acorde, tá? Aqui seria a quinta do acorde, aqui seria a fundamental do acorde, e assim por diante, tá? Mas vamos olhar para cá. Por que esse acorde ele está chamando de acorde aumentado, né? Eu tenho a tríade Lá, Dó, Mi, certo? Eu tenho a tríade Lá, Dó, Mi. E o que é que ele quer que eu faça aqui? Ele quer que eu, utilizando essa nota Dó como a terça do acorde, né? Que é o que estava aí, eu preencha o acorde, fazendo com que esse acorde seja um acorde aumentado, tá? Aí eu tenho que pensar lá, bom, um acorde aumentado, como é que é a estrutura? São duas terças maiores, certo? Duas terças maiores. Terça maior da fundamental para a terça do acorde, terça maior da terça do acorde para a quinta do acorde, tá? Então, duas terças maiores. Então, nesse sentido, do Dó para cima, para a quinta do acorde, eu tenho que ter uma terça maior, então esse Mi é uma terça maior, né? Ó, Dó para Mi tem dois tons, então uma terça maior. Beleza. Agora, por que ele colocou o Lá bemol? Né? Por que ele colocou o Lá bemol? Porque se ele não tivesse colocado o Lá bemol, esse bemol no Lá que está aí, certo? Ele teria uma terça menor entre o Lá e Dó, porque entre Lá e Dó eu tenho só um tom e meio, certo? Um tom e meio. Então, para que tivesse dois tons, eu tive que afastar esse Lá do Dó. Só que como o Dó já era fixo, porque foi a nota que ele deu antes, então eu tive que afastar o Lá descendo ele, certo? Então eu peguei o Lá e desci ele. Então ficou Lá bemol. Agora do Lá bemol para o Dó eu tenho uma terça maior, certo? Do Lá bemol para o Dó eu tenho uma terça maior. Então Lá bemol, Dó e Mi natural é um acorde aumentado e o Dó é a terça do acorde, tá? Eu vou fazer com vocês o número 1, tá? Para vocês, para a gente poder entender. Mas escreve aí, porque isso ajuda, tá? Então, o que eu tenho aí? Eu tenho na clave de Fá, certo? Eu tenho a nota Dó. Contou comigo aí? Percebeu que é a nota Dó que eu tenho na clave de Fá? Porque o Sim. Fá não é na segunda linha de cima para baixo, né? Segunda linha de cima para baixo é o Fá. Se eu for descendo, ó, Fá, segunda linha, depois o próximo espaço, Mi, depois a próxima linha, Ré, depois desce para o próximo espaço, Dó, certo? Então encontrei o Dó, ok? Então aqui eu tenho a nota Dó e ele está dizendo para mim o seguinte: olha, essa nota Dó aí é a terça do acorde, não é a fundamental, não é a quinta, é a terça do acorde. E ele está pedindo para eu formar a partir dessa nota um acorde maior, certo? Está pedindo, ó, bota aí um acorde maior, onde a terça desse acorde é a nota Dó. É isso que está basicamente escrito aí, tá certo? Escreve um acorde maior, cuja terça desse acorde é a nota Dó, tá? Vamos tentar fazer. Quem é que está tentando fazer Fundamental aí? é Lá sustenido. Oi? A fundamental é Lá sustenido. Não. 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 Peraí. Quem é que está tentando fazer aí no chat também do Fundamental é Lá YouTube? mesmo.
é quem? Então, se eu colocar o Lá, porque tem que ser o Lá, né? Porque o Lá é que tá uma pra ser terça o Lá abaixo, bemol. não é isso? Lá bemol. É o Lá Tem que ser o bemol. Lá, exatamente. Tem que ser o Lá, porque o Lá é que tá uma terça abaixo do Dó, não é assim? Isso, a fundamental é Lá bemol. Isso. Só que tem que ser uma terça maior. Então, não pode ser o Lá natural. Tem que ser o Lá bemol. Tudo bem? O pessoal do chat do YouTube acertou? Alguém coloca aí se tentou fazer e acertou, tá? Então, a fundamental é o Lá bemol. Agora vamos pensar na quinta. A partir do Dó, como eu tenho um acorde maior, eu já tenho uma terça maior, agora eu tenho que ter a terça menor, certo? Então, a partir do Dó, eu tenho que ter uma terça menor. Quem que é a terça a partir do Dó? É a nota Mi, certo? Na tríade é Lá, Dó, Mi. Então, tem que ser sempre uma nota Mi. Mas eu tenho que ter uma terça menor aí, certo? Então, do Dó para o Mi, de forma natural, ou seja, Dó natural e Mi natural, eu tenho uma terça maior, 2 tons. Eu tenho que ter um espaço menor, eu tenho que ter 1,5 tom, certo? Então, Mi bemol. Mi bemol, certo? Então, qual é o acorde maior cuja terça é a nota Dó? Lá bemol maior, certo? O Lá bemol é a fundamental do acorde, então Lá bemol maior. Ok? Gente, ó, nesse exercício aqui, só para explicar melhor para vocês, ó, nesse exercício aqui, prestem atenção numa coisa importante. Você está vendo que tem a numeração em cima, 1, 2, 3, 4, 5 e tal, né? Para cada compasso. Tá olhando? Beleza. Além disso, tem uma barra dupla. Tá vendo que tem barra dupla entre eles? Duas barrinhas assim pertinho uma da outra, né? E isso representa que são compassos isolados, tá? Isso não é um trecho todo do início ao fim, não. Tá certo? São como se fossem compassos isolados um do outro. Por isso, inclusive, não tem armadura, certo? As notas são colocadas diretamente, os acidentes são colocados diretamente na nota, certo? Todos os acidentes aí estão sendo colocados diretamente na nota, não tem armadura. Beleza? Tranquilo? Boa. Então vamos para frente. Vamos tentar fazer o segundo? Quem é que se habilita aí a tentar fazer o segundo? Olha, eu Segundo, tenho. o fundamental Eu tenho um é acorde Mi Mi. bemol. Olha, uma nota Mi bemol. Isso. É o Lá, Dó, bemol, Mi bemol. E a quinta é Si bemol. Então, No eu caso, tenho esse uma. aí vai ser. As Calma, duas calma, terças tem calma. que ser menor para dar onde. A Para ser um quinta tem que acorde ser diminuto, as duas terças têm que ser menor. isso. Lá, Dó, bemol, Mi bemol seria? Quase isso. É só uma pergunta, tá em qual compasso aí, professor? No 2, no 2. Tá dando para ver? No 2 que eu digo é o exercício 2, Lá, tá? No caso, o terceiro compasso. Então, eu tenho uma nota Mi bemol e eu quero um acorde diminuto e eu sei que essa nota Mi bemol é a quinta do acorde. Então, tenho que ter a fundamental e a terça, né? O pessoal já acertou a tríade. É Lá, Dó, Mi. Só que o Mi tá Vai bemol. ser Lá bemol, Dó bemol e Mi bemol? Não. Não, aí é Mi, a segunda é o exercício 2, né? É. Então é Mi bemol e a quinta é Si. Não, Mi bemol já é a bemol. quinta. Mi bemol já é a quinta. Essa É nota isso aí que- é para ser. Lá, Dó dobrado, bemol, Mi bemol. Não. Tá todo mundo batendo na trave. Ó, vamos pensar de trás para frente. Ó. Mi bemol é a quinta. Eu tenho que descer Eu uma tô terça lendo a clave menor. de sol. É clave de sol. Desce uma terça menor do Mi bemol. Qual é a nota?
Desce um tom e meio do Mi É bemol. dó. Dó Ré bemol. natural. Dó natural. É dó natural. Dó E natural. Entendeu? a quinta é sol bemol. Não. Calma. Se a quinta já é Mi bemol, A como é que vai quinta já ser? é Mi bemol. É porque é Lá bemol, Dó e Mi bemol. Peraí, Não. professor. Então Lá quer bemol, dizer que Dó, Mi bemol era o acorde de Lá bemol maior. No caso é Lá, Dó e Mi bemol, no caso seria Isso, beleza. Ó, o acorde diminuto, cuja nota, a quinta, cujo Mi bemol é a quinta do acorde, é Lá, Dó, Mi bemol. Por quê? Lá para o Dó, uma terça menor. Dó para Mi bemol, uma terça menor. Entendeu? Quando a gente encontra é mais fácil, né? E a gente olha Rapaz, minha e já cabeça sabe já que é tava isso, né? fumaçando aqui. Existe alguma. Não tem como ter um macete, né? Assim, para o cara ter pelo Tem, menos pô. uma ideia, né? Tem, porque é o que eu acabei de dar essa dica, né? Ó, você não está partindo da quinta. Então, ó, na Isso. tríade, a quinta é a última nota. Aqui você Então só quer tem a dizer última que nota. Peraí, deixa eu só essa explicar, Cássio. Só explicar, Cássio. Só um minuto. Só dar a resposta para João. Então, assim, ó. Qual é a dica aqui, neste caso? Não é? Eu tenho 3 notas, fundamental, terça e quinta. A quinta é a última nota, certo? Isso. E nesse exercício, eu estou partindo da última nota. Eu estou na quinta do acorde. Então, qual é a dica? É vir de trás para frente, é vir descendo. Entendeu? Então, eu estou no Mi bemol, eu vou descer um tom e meio. Então, uma terça menor que está abaixo da nota Mi bemol é a nota Dó. Entendeu? Então, quando eu venho descendo, Mi bemol, Ré, Dó, um tom e meio, cheguei no Dó. Entendeu? Agora eu desço outro tom e meio, e a gente sabe que uma terça menor abaixo de Dó é a nota Lá. Um tom e meio, Lá. Então, Lá, Dó, Mi bemol, o acorde de diminuto. Verdade, viu? Perfeito? Na verdade, o cara coloca a escala e vai ver os intervalos. Só colocar. Pode ser também. Vai demorar um pouco mais, mas pode ser. Tá? Ó, no caso aqui da fundamental do exercício 3, aí, que é o quarto compasso, ele está dizendo que ele quer um acorde menor. Tá? Agora ele está na clave de Fá. Certo? Está na clave de Fá. E a nota é o Lá bemol. Certo? No caso, é o Lá esse bemol. esse nome embaixo fundamental está referindo à nota, né? Porque eu pensava Tá que todas eram terças. Não. Está se referindo a essa nota que está aí. Essa nota aí é a fundamental. Isso até eu estava me confundindo. Isso. Mas Essa você nota é a entendeu? fundamental e ele quer um acorde menor. Ora, se essa nota é a fundamental e essa nota é o Lá bemol, então a gente já sabe que a tríade é a do Lá. Concorda? Lá bemol menor. Exatamente. Vai atrás do Lá bemol menor. Aí eu vou atrás de escrever o quê? Um Lá bemol menor com a tríade de Lá, que é Lá, Dó, Mi. Certo? Lá, Dó, Mi. Então vamos lá. Qual seria o acorde de Lá bemol menor? Quais são as notas desse acorde? Lá, Si e... Responde. Não. O Ré não está na tríade de Lá. No caso seria Mi bemol, a nomenclatura certa, então. Mi bemol. Como é menor, a terça tem que ser menor. A terça Então, tem que eu ser acho menor. que o Dó é Dó. Dó bemol, no caso. Ia ser Dó bemol. Lá Dó bemol, Dó bemol e Mi a bemol. terça e a quinta é Lá é Mi bemol. Mi Então, bemol. esse acorde tem todas as notas bemolizadas. Lá bemol, Dó bemol, Mi bemol. Certo? O Danilo está falando pouco hoje, eu vou pedir para ele escolher um exercício desse aí para a gente fazer. Rapaz, meu moleque hoje está dando trabalho. Ah, Aproveita é? até a fala agora. O menino estava até me dizendo aqui, lá no início o senhor perguntou a idade dele, eu não respondi, pelo fato que a internet caiu, ele dando trabalho. Ele tem 3 anos de idade, viu? Me perdoe Beleza. aí. Tranquilo, Danilo. Escolhe um aí, dá um número de até 15. 4 ao 15.
Escolhe o mais facinho. Vamos na 5. Vamos na 5. No 5, tá, vamos lá. 5 é fácil demais, velho. É isso mesmo, é isso mesmo. Vamos lá. Ó, no quinto exercício, a clave de sol, a nota escrita é a nota Fá, e aí ele diz que esse Fá é a fundamental e ele está pedindo um acorde aumentado, tá? Ou seja, qual é a estrutura do acorde aumentado? Então, gente, ó, preste atenção. Se porventura alguma questão dessa cair na prova, preste atenção como é que você vai fazer. Primeiro você vai pensar do jeito que eu falei aqui, ó. Qual é a clave? Sol. Qual é a nota? Fá. Você procura lá, tem que encontrar a nota. A nota é Fá. Beleza. Essa nota é o que do acorde? Está escrito, fundamental. Então, Fá é a fundamental do acorde. Certo? Fá é a fundamental. Agora eu vou pensar no acorde aumentado. O que é um acorde aumentado? Um acorde aumentado é aquele que tem duas terças maiores. Maior. O que é uma terça maior? 2 tons. Terça maior, 2 tons. Agora, eu não posso fugir da tríade de Fá, porque o acorde não é Fá. Então eu tenho que lembrar da tríade de Fá. Qual é a tríade de Fá? Fá, Lá, Dó. Tríade de Fá, Fá, Lá, Dó. Certo? Então, eu já posso montar aqui, nessa estrutura que está aí, do quinto exercício, Fá, Lá, Dó, e depois eu fazer a alteração cromática nessas notas. Certo? Então, já monta aí, Fá, Lá, Dó. Agora, como eu quero um acorde aumentado, e o acorde aumentado são duas terças maiores, agora eu vou ver o que é uma terça maior aí dentro, certo? Do Fá para o Lá, eu tenho o quê? Terça menor ou terça maior? Maior. Terça maior. Terça maior. Então eu já tenho a primeira terça maior aí. E o Lá eu não preciso mudar. Agora, do Lá para o Dó, eu tenho uma terça maior ou terça menor? Menor. Terça menor. Então eu preciso alterar alguém. Como eu disse que do Fá para o Lá já está certo, então o ideal é que eu não altere o Lá, obviamente, né? Porque se alterar o Lá vai estrambelhar lá com o Fá, certo? Então eu vou alterar quem? O Dó, certo? Eu vou alterar fazendo uma terça maior. E para eu alterar fazendo uma terça maior, o que eu faço? Dó sustenido. Eu coloco mais para cima, exatamente. Então vai para Dó sustenido, tá? Então, o Fá aumentado são as notas Fá, Lá, Dó, mas o Dó precisa ser sustenido, Dó sustenido, tá? Então, Fá, Lá, Dó sustenido é o nosso acorde. Tranquilinho, gente? Então, assim, eu vou mandar esse slide para vocês, obviamente, depois, né? E a minha dica é que vocês refaçam esse exercício, né? E confiram cada um deles, né? Refaça e confira, para poder vocês irem fixando, né? Fixando, praticando o que a gente está falando aqui, tá bom? Então vamos para frente. Só uma pergunta, professor. Opa, pode dizer. Eu vi aí que nos exercícios o senhor colocou a clave de Dó, né? Sim. Será cobrado algo com a clave de Dó lá, para que a gente possa se preparar? Porque... Não, a gente... Não será. A gente vai falar da clave de Sol e da clave de Fá, certo? A clave de Dó, a gente vai falar brevemente...